A gente começa o Bandeirantes Acontece indo à capital federal. Primeiro, foi o prazo dado por Alexandre de Moraes para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestasse depois do questionamento da possível derrubada de medidas cautelares e que ocasionou aquele rebuliço todo da semana passada com um novo inquérito que envolve também o pastor Silas Malafaia e o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Agora é a PGR que tem que se manifestar, não é, Márcio Rocha? Boa tarde. Oi, Ronald. Oi, Dan. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa para o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, já que o órgão tem até a próxima quarta-feira para apresentar um parecer sobre as explicações do ex-presidente Jair Bolsonaro naquele processo que trata da coação de autoridades, essas autoridades que estão envolvidas na ação penal da suposta tentativa de golpe de Estado. O relator do caso no Supremo, que é o ministro Alexandre de Moraes, quer saber se a PGR acredita que Bolsonaro descumpriu, se a PGR acredita que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares que tinham sido impostas. A Corte encaminhou as respostas da defesa do ex-presidente nesta segunda-feira para análise do Procurador-Geral Paulo Gonet. Por isso, a partir dessa notificação do Supremo, começa a contar esse prazo de 48 horas determinado pelo ministro relator. Depois, cabe a Moraes decidir se novas medidas serão impostas. Ele também questionou os advogados de Bolsonaro se houve descumprimento das medidas cautelares, como é o caso da comunicação pelas redes sociais e também a saída da prisão domiciliar que Bolsonaro cumpre neste momento, além do planejamento de fuga do ex-presidente. A gente lembra que uma operação da Polícia Federal descobriu um texto em que o ex-presidente, supostamente enviava um documento, um pedido para o presidente da Argentina, Javier Milei, pedindo asilo político no país, além, claro, do cometimento reiterado de outras condutas ilícitas. Por causa dessa situação, a gente lembra que o ex-presidente e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal. Nesse despacho que foi enviado para o Supremo Tribunal Federal e depois reenviado para a Procuradoria-Geral da República, a defesa de Bolsonaro negou as irregularidades e argumentou que existe vazios de indícios no relatório feito pelos investigadores. A gente segue acompanhando essa situação aqui de Brasília e qualquer novidade chama vocês aí, mas por enquanto a gente tem até quarta-feira para um posicionamento oficial da Procuradoria-Geral da República. Eu volto com vocês, um abraço, tchau, tchau. Valeu, Márcio, obrigado. A necessidade, as manifestações são assim, os prazos são regimentais e agora tem esse que está na mão do Paulo Gonet para essa manifestação sobre as alegações feitas pela defesa do ex-presidente, Saidan. Pois é, prazos regimentais, né, Ronald? E até por isso não há nenhuma expectativa de que ocorra algo diferente da situação atual. Para que essas medidas cautelares sejam substituídas pelo encarceramento, você precisa ter concretamente ou um risco claro de fuga, ou a continuidade do crime cometido, ou a possibilidade de constranger testemunhas ou ameaçar testemunhas, ou fazer com que provas desapareçam. Nenhum desses elementos parece materializado hoje. E, além disso, como o processo está andando muito rapidamente, você falou dos prazos regimentais, e eles estão usando o mínimo de cada prazo, nunca o máximo de cada prazo, a expectativa é que haja o voto do relator o mais rápido possível. Pode ser em setembro, pode ser em outubro, o voto do relator. Mas há condições claras para que seja em setembro. Depois do voto do relator, aí há algo que o próprio relator, Alexandre de Moraes, o presidente da primeira turma, o Zanin, um deles controla, que é um pedido de vista. Isso pode ocorrer? Pode. Recursos ocorrerão? Inevitavelmente. Inclusive, é claro que a defesa pedirá que o caso seja transferido para o Pleno do Supremo, para que todos os ministros se debrucem sobre o tema, inclusive sobre o relatório que será apresentado pelo Alexandre de Moraes. Então não há, neste momento, nada que pressione o Supremo a decretar a prisão, a não ser que haja excesso de provocações, etc. Mas, por enquanto,
provavelmente eles decidirão pela manutenção das medidas cautelares, até pela velocidade do julgamento. Se a coisa estivesse morosa, com expectativa de que o julgamento só se encerre em 2026, metade de 2026, aí sim, aí o risco seria grande para o Bolsonaro de uma ordem de encarceramento. Mas, neste momento, na velocidade em que o processo vai, tudo indica que haverá a decisão de manter as coisas como estão, porque logo, logo teremos o desfecho do caso. E aí sim, as penas serão anunciadas, aí haverá o cumprimento de pena em caso de condenação. Mas, e o que pode atrasar, que é um pedido de vista, isso, claro, não é controlável nem pelo Zanin, nem pelo Alexandre de Moraes.